Uma das personalidades de grande relevância na história de Caxias do Sul e região compartilhou sua trajetória de vida na RA-SIC Histórias Inspiradoras. A matriarca da família Randon deixou relatos emocionantes de superação e também de realização ao longo da RA-SIC Caxias do Sul da segunda-feira, 1º de abril. Nilva Randon esteve ao lado do saudoso empresário caxiense Raul Anselmo Randon durante todo o seu legado empresarial e também sempre encontrou tempo para promover e estimular o voluntariado. No palco da RA-SIC Caxias, Nilva Randon relembrou de sua infância, de como começou o seu namoro com Raul Randon e também da vida familiar do casal e dos negócios da empresa. Dona Nilva Randon dedicou tempo para contar sobre a trajetória da Randon Corp e das inúmeras viagens realizadas por Raul Randon em busca de novidades e de conhecimento. Também fez questão de enaltecer seus 5 filhos e destacou a competência deles à frente dos negócios da empresa. Após a sua fala, Dona Nilva Randon quis brindar o momento junto com a classe empresarial caxiense e com os convidados que estavam presentes. Dona Nilva também concedeu entrevista coletiva à imprensa na RA-SIC Caxias e falou de sua alegria em ter participado da série Histórias Inspiradoras. Bom, olha, a minha história não é tão inspiradora, não, mas tem uns traços aí que hoje, por exemplo, não se usa mais. No tempo que eu era criança, eu achava que não seria uma grande história, mas o pessoal gosta de histórias. E quem tem quase 90 anos que nem eu, não deixa de ter sua história, não é? E não foi contada assim de um jeito maravilhoso, porque o meu vocabulário não ajuda muito, a memória também não ajuda muito, mas já que me convidaram, foi como eu falei aí, eu não ia aceitar, mas aí eu lembrei que eu nunca me arrependo do que eu faço. Eu pensei, eu vou enfrentar essa também para não me arrepender. E hoje estou contente de ter falado, espero que a turma tenha gostado, eu sei que não inspiro muito ninguém, mas eu tenho história, a minha história ela é acoplada à história da Randon. Então, é claro que se eu vivi todos esses anos aqui, a Randon teve tudo da minha história depois que eu casei, principalmente. E realmente foi uma vida plena, que sempre me traz grandes lembranças. Às vezes eu volto no tempo e penso, eu acho que eu não fiz tudo isso. Acho que nós não fizemos tudo isso, de ir para cá, de ir para lá. O que nós viajamos, o que nós fizemos na vida, foram muitas idas e vindas, principalmente em Vacaria. Só que eu esqueci de contar o quanto era importante os amigos que nós levávamos para Vacaria. Porque o Raul gostava de jogar carta e se divertia, a gente se divertia porque eu também jogava. E fizeram uma grande parte de companhia, de alegria na nossa vida. Eu poderia mencionar aqui um casal que ele era de Novo Hamburgo, ele já faleceu, o seu Paulo Sperb, que era dos seguros. E o nosso amigo Humberto Tomé e a esposa foram companheirões. E tem mais um casal, seu Pedro Panassolo, que já foi juiz aqui em Caxias, e a dona Terezinha também foram grandes companheiros de jogo de carta, das nossas idas e vindas, não só em Vacaria, como quando a gente ia às águas por algum motivo. Enfim, amigos a gente tem que manter sempre, que foi uma coisa que eu esqueci de falar, porque aí eu tinha passado do tempo. Dona Nilva, primeiro um prazer lhe ouvir, lhe conhecer pessoalmente. Eu gostaria de perguntar, o que a senhora gostaria de ouvir do seu Raul, se ele voltasse hoje, ele desse uma mensagem, porque ficou muito para quem estava aqui presente a questão da importância da mulher na família, a importância da mulher na empresa. Se o seu Raul tivesse aqui, o que a senhora gostaria de ouvir, o que a senhora pensa que ele ia falar? Em primeiro lugar, ele não ia dizer que azar que tu me deu, Nilva, né? E ele, para mim, ele não falava muito, mas ele falava para as minhas pessoas amigas, a Nilva me ajudou muito, porque a Nilva cuidou dos filhos enquanto eu viajava, ele viajava muito. Então, realmente, às vezes eu tinha que dar um durão nos filhos, porque era uma escadinha, sabe?
E aí ele reconhecia que eu tinha realmente feito um bom trabalho. Eu não sei se foi sorte ou quê, os filhos corresponderam demais ao que a gente esperava. Saíram melhor do que a encomenda, como a gente diz. Eu só tive alegria e satisfação com eles. Uma é médica, não trabalha na empresa, mas a gente se reúne todo mês e para te esclarecer o que está acontecendo nos negócios, no agronegócio também. Então, para pôr a gente ao par também, porque todo mundo quer saber como é que vão as coisas. Eu não tenho lá muito que me preocupar, porque eu não sei até quando vou ficar aqui, mas a gente vê que tudo está indo bem, então eu fico tranquila, porque os meus descendentes, por exemplo, 5 filhos, 12 netos e 6 bisnetos, quase 7, é uma família que vai depender que as coisas vão bem para o futuro também, né? E sem falar que as nossas empresas continuem a manter os funcionários trabalhando, que não apareça nenhuma crise, né? Então eu tenho essa tranquilidade de pensar que vai dar tudo certo. A senhora falou também sobre a educação, que vocês primavam enquanto casal, respeito e educação. Numa época em que está muito difícil educar os filhos, que conselhos, se é que tem, que exemplos a senhora poderia nos deixar? Olha, hoje em dia eu não sei como é, só que eu vejo que nas escolas as crianças não respeitam, nem todos, né? Mas o respeito vem de casa, o aprendizado vem de casa, a educação vem de casa. Então eu acho que os pais têm que ser mais severos. Eu fui severa, porque as crianças se não se passam. Mas essa exigência nós tivemos, e hoje encontro as pessoas e dizem: "Vá, como teu filho é simples, né? Ele veio lá na mesa me procurar conversar comigo." Claro, ele não é melhor que ninguém, não é porque ele é filho do Raul. O que nós fizemos, eu não tenho assim dizer orgulho, nós fizemos porque é uma missão. O Raul tinha a missão dele, ele foi um homem inspirado. Eu acho que, às vezes eu penso, a mãe dele rezava tanto que eu acho que isso ajudou, não é? Porque, claro, ele veio com uma boa educação de casa, né? Mas ele era uma pessoa inspirada, o que ele queria fazer, ele fazia. Claro, nem falei da concordata, nem tudo deu certo, mas errando a gente aprende. Então eu acho que os pais têm que ser mais severos, ensinar aos filhos que têm que respeitar os outros, o próximo, seja colega, seja irmão, seja professor, não importa quem é. Porque se não houver o respeito, bom, a educação é tudo, né? Se não houver respeito, ele vai se criar como, né? Ninguém vai gostar de uma pessoa que não tem respeito, que não tenha amor ao próximo. Isso é muito importante. A senhora disse que veio provou, né? Falou na sua entrevista que veio de uma família cristã, e a missa tem mais que uma vez, ou na igreja mais que uma vez por semana. Aí eu lhe pergunto, e disse também que tem muita fé, né? A fé é uma conexão com o superior, com Deus. Aí, resumindo, eu lhe pergunto, o que Deus representa nesse sucesso, em primeiro lugar da família Randon e em segundo lugar da família Randon como empresa. Para mim, Deus é Pai, né? Deus é Pai. Ele tem toda a glória do céu. Eu acho que eu tive as bênçãos dele, da Mãe do Céu, porque eu sempre fui muito protegida. Muito, muito. E essa alegria que eu trago na vida também eu acho que vem de lá, porque eu sempre tive muita alegria até hoje de brincar, de conversar com as pessoas, e mesmo porque eu contei uma piada para ficar tudo um pouco mais alegre, mais solto, né? Mas Deus representa tudo, porque se não fosse Deus, nem o mundo eu acho que existiria, né? Quem que ia criar, o mundo, os terrenos, os mares, onde os mares têm os peixes, os terrenos tu planta e brota tudo. Só um Deus para fazer isso. Basta ver a concepção do homem, né? Como a criança nasce, tudo. Só um Deus para programar tudo isto, não? Ele é divino, é divino. Eu me esqueci de contar uma coisa. Eu tirava leite de pequena, de jovem. Tirei leite até quando era isso que eu queria falar, esqueci. Até que eu casei, eu tirava leite porque eu me criei num lugar que era que nem fosse
campo. E lá tinha a serraria do meu pai, então ele tinha que ter bois para trazer as torras, e tinha as vaquinhas de leite, que a gente usava o leite para o gasto da casa, e ainda fazia uns queijinhos, né? Então eu comecei, e plantei trigo, e eu fiz muita colheita de uva. Meu pai tinha parreiral, ele tinha 10 filhos, ele tinha que botar a trabalhar, os mais velhos na serraria e os outros, até que depois foram arrumando emprego, aí tudo mudou um pouco, né? E foi sempre uma vida assim, mas muito alegre. Tudo que eu fazia com amor, eu sabia que a gente veio para o mundo para alguma coisa. Eu sabia que tinha que trabalhar, isso foi o que os meus pais me ensinaram. Então o trabalho para mim nunca me incomodou. Até hoje o que eu preciso fazer, não faço muito, mas o que eu preciso fazer, eu faço. Então... Dona Nilva, se a senhora me permite, eu gostaria só de deixar guardada a história de Flores da Cunha, que você pegou o ônibus para ir assistir um jogo de futebol e foi lá conhecer o Raul, né? Eu gostaria de gravar isso. Bom, o meu cunhado e a esposa dele, que era irmã do Raul, na época ela era noiva dele. Eu acho que eles se encontravam no Grêmio Esportivo Cruzeiro, que tinha sede, ou tinha uma velha sede, sei lá. E ali eles devem ter combinado, porque as 2 vezes que eu fui encontrar o Raul, tanto quando eu conheci como quando começou o namoro, foi esse meu cunhado que veio pedir para me levarem junto. E quando eu cheguei no ônibus, os primeiros que estavam na frente era o Dante, que era meu primo, casado com... que eles faziam força que a gente se encontrasse e namorasse. Eu já conhecia o outro irmão, assim, não de perto, outro irmão do Raul, mas não me disse nada. Só que quando eu conheci o Raul foi diferente. Aí eu já botei os olhão em cima dele e comecei a flertar. Um grande público lotou as dependências da SIC Caxias do Sul para ouvir a trajetória de vida e as histórias de Dona Nilva Randon na segunda-feira, 1º de abril. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.